Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota, em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. Nós estamos gravando o episódio desta semana, na sexta-feira, 11 horas e 12 minutos exatamente da manhã, pouco tempo depois de a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo, ter votado pela descriminalização do aborto até 12 semanas de gestação. Nós vamos fazer, então, um episódio desta semana reagindo ao voto da ministra Rosa Weber e também antevendo o que vem pela frente nesse julgamento. Nós vamos dividir aqui esse episódio em três discussões, fazer como a ministra Rosa fez, que dividiu o voto em tantos capítulos. Numa primeira parte, nós vamos discutir a ideia dela, o argumento da ministra Rosa, sobre se o Supremo tem ou não tem legitimidade para decidir esse assunto, ou se era um tema de Congresso Nacional. Depois nós vamos falar do mérito da decisão e das opiniões e argumentos da ministra Rosa, para depois a gente falar sobre procedimentos, o que vem pela frente e também a opinião aqui do nosso time sobre os argumentos da ministra Rosa, se tem fundamento ou não tem, e o que ficou de fora e deveria estar nesse voto. Aqui o time completo do Sem Precedentes: Tomás Pereira, da FGV Direito Rio, Diego Werneck, do INSPER, e Juliana Cesário Alvim, da Central European University, e aqui fazendo um disclaimer até para os nossos ouvintes saberem. Juliana Cesário Alvim atua neste processo da descriminalização do aborto pelo Centro de Direitos Humanos, né, Juliana, da Universidade Federal de Minas Gerais. Isso, pela Clínica de Direitos Humanos. Pela Clínica de Direitos Humanos, desculpe, Juliana. Clínica de Direitos Humanos da UFMG. Então, já sabemos qual é a opinião dela na defesa da descriminalização do aborto. Diego, vamos começar por você para falar sobre essa primeira parte. A ministra Rosa gastou umas boas páginas do seu voto, que numa primeira versão que veio desconfigurada, sem as tabelas, tinha 103 votos, mas ela gastou uma boa parte disso, argumentando que sim, o Supremo pode decidir sobre esse assunto e que esse não é um tema exclusivamente de Congresso Nacional. Vamos enfrentar primeiro, então, esse assunto, Diego. O que você achou da argumentação da ministra Rosa nesse ponto? Diego, você está no mudo. Obrigado por me avisar. A gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, né? Como foi corrido aqui para a gente. A gente está gravando poucas horas depois do voto, que é um voto longo, extenso, denso, cobre muito terreno de muitos debates importantes para o direito constitucional e outros temas de política pública no Brasil. Então, a gente fez aqui o nosso melhor, mas certamente vamos escorregar em alguma coisa, porque esse é um tema que vai precisar de outros programas para a gente esgotar, com certeza, até porque o julgamento mal começou. Esse tema, porém, que você colocou, Felipe, se o Supremo pode ou não julgar, eu acho que a ministra Rosa Weber coloca a discussão de uma maneira muito produtiva, porque ela limpa o terreno de discussões muito radicais, né, de argumentos muito radicais que foram colocados por alguns, né, acho que ela menciona expressamente a manifestação do Senado, da Advocacia Geral e da própria Procuradoria-Geral da República, que defenderam o argumento, além de outros amicus curiae, de que essa seria uma questão insindicável pelo Supremo, né? Essa é uma questão, não é que tem algumas coisas que o Supremo pode fazer ou não é que tem um ponto a partir do qual se torna menos justificada a intervenção do Supremo. Esse é um tema que é insindicável pelo Supremo. E, evidentemente, né, essa posição radical não é um espantalho criado pela ministra Rosa Weber. Isso foi dito nesse processo, né? E ela corretamente rebate isso. Foi dito pela Presidência da República, pelo Senado, e acho que pela Câmara também, não foi isso? Pela Presidência da República, ainda na época do presidente Bolsonaro, se bem me lembro. Certo. Foi a AGU, você tem razão. Acho que foi a manifestação da AGU talvez na época da audiência pública, de lá para cá, não sei exatamente quando, mas tem a manifestação da AGU dizendo que esse é um tema insindicável, né, segundo a ministra Rosa Weber. E ela observa corretamente que, primeiro,
né, você não poderia ter uma posição que significa que tem certas leis que são insuscetíveis de controle de constitucionalidade. Isso seria absurdo, né? Existe controle de constitucionalidade no Brasil, essa competência é do Judiciário, né, e especificamente alguns processos do Supremo. Então, como que você vai dizer que tem certos temas que são, em si, insuscetíveis, ainda que leis tratem desses temas, que criem tipos penais, eles são insuscetíveis de controle de constitucionalidade. Isso, sem dúvida, é uma posição absurda. E ela corretamente rebate isso, o que não significa dizer que ela não é simpática à ideia de que separação de poderes tem efeitos importantes sobre esse caso. Ao final do voto, por exemplo, ela vai dizer que sobre esse tema tem várias coisas relativas à concretização dos direitos reprodutivos das mulheres no Brasil e da igualdade nessa seara, que melhor que sejam resolvidos por políticas públicas dos outros poderes. Então, não é que ela está também dizendo assim, já que a gente pode fazer controle de constitucionalidade, então esse é um tema que o Supremo vai decidir tudo do início ao fim, não tem espaço que seria adequadamente atribuível aos poderes eleitos. Não é isso que ela está dizendo, mas ela vai dizer, você não pode querer dizer que a gente não pode fazer, em tese, controle de constitucionalidade. A resposta que você vai dar dentro do controle de constitucionalidade é uma outra história, que outros argumentos você vai considerar, até onde ir, o que fazer, mas me parece que ela começa muito, muito pertinentemente, né, afastando esses argumentos mais radicais. Juliana, queria chamar você também para a gente falar desse primeiro tópico. Acha que enfrentou bem a ministra Rosa Weber esse argumento que eu colei aqui no nosso chat, foi defendido pelo Senado, pela Advocacia Geral da União e pela Procuradoria-Geral da República, além de alguns amici curiae, de que o Supremo não teria legitimidade para defender isso. Acha que a ministra Rosa enfrentou bem esse assunto? Acho que sim, e acho que esse é um argumento, né, fraco, ruim, né? Ela vai argumentar isso nesse trecho, mas acho que ao longo de todo o voto ela traz elementos que indicam que sim, claro, essa é uma questão para ser discutida pelo Supremo. Então, ela vai mencionar, né, o precedente da DPF 54 sobre aborto de fetos anencefálicos, para dizer, olha, o Supremo, inclusive, já decidiu sobre isso, e vai decidir, mencionar mais à frente, uma série de decisões de cortes constitucionais com relação a esse tema também. Então, acho que ela resolve bem a questão e que ela não limita essa discussão a esse primeiro trecho do voto, né? Ao longo de toda a manifestação, ao longo de todas as mais de 100 páginas, ela traz argumentos que justificam essa apreciação do tema pelo Supremo, né? E aqui acho que vale a pena a gente reforçar, né, a importância do Supremo decidir isso e a legitimidade na medida em que, a meu ver, essa é a função de uma Corte Constitucional. Esse é o caso em que uma Corte Constitucional deve se manifestar, e aí perguntaria, né, se não isso, então quais seriam os casos em que uma Corte Constitucional deveria se manifestar? Esse me parece o caso óbvio de direitos de minorias políticas, de direitos fundamentais, que justifica a própria existência de uma Corte Constitucional. Tomás, queria também te ouvir sobre esse primeiro tópico. E aí, lembrando, Juliana, você falando isso, de eu ter ouvido ao longo dessas semanas e desses meses de apuração desse assunto, que alguns ministros vão defender esse argumento, de que não deveria ser o Supremo a decidir essa questão. Mas, Tomás, o que você achou da argumentação da ministra nesse ponto? Vencido o tema? Eu gostei muito do voto em geral, gostei desse ponto, achei importante ela marcar isso, tanto porque é importante, né, nos debates sobre esse tema, em geral, na sociedade e na política, mas também na academia, esse é um tema, mas porque a partir do momento, né, como vocês enfatizaram, que o Senado Federal, a AGU, né, representando, em certa medida, o Executivo, e no caso, o PGR também, eu chamei a atenção para esse fato de que essas três instituições se manifestaram pela insindicabilidade. É importante que ela dê uma resposta a essas três instituições que participam desse processo, digamos assim, né? O que eu chamaria a atenção? Eu chamaria a atenção, como eu disse a Juliana, que eu acho que, por um lado, é fácil tirar isso de lado. É fácil, a partir do momento que, acho que inegavelmente há direitos fundamentais envolvidos nessa questão, e se o Supremo Tribunal Federal é o órgão que decide sobre a constitucionalidade de restrições legais ou institucionais de direitos fundamentais, naturalmente que o Supremo tem que se posicionar sobre isso,
Inclusive, em abstrato, em teoria, poderia ser que se posicionasse, inclusive, para validar a lei, né? Se fosse considerado constitucional. Não é o caso, no voto da ministra Rosa Weber, mas eu acho que é importante a gente chamar a atenção, porque eu chamaria a atenção, para, inclusive, para essa incongruência, na minha opinião. A ministra Rosa Weber menciona a AGU em 2 momentos diferentes. Ela menciona a posição da AGU, no sentido de que não seria, né, não seria não estaria dentro da competência do Supremo decidir sobre isso, mas sim do Legislativo. Mas a AGU também defende o caráter absoluto do direito à vida desde o momento da concepção, fato jurídico suficiente para fundamentar a tutela penal como resposta para o fim pretendido. Isso é uma posição da AGU. Então, se a AGU acha que existe um direito fundamental à vida desde a concepção, ao dizer isso, ela própria está admitindo que é papel do Supremo. Talvez seja papel do Supremo, na opinião da AGU, votar para dizer isso, que não é a posição da ministra Rosa Weber, o que ela fundamenta muito bem também, que a gente vai falar sobre isso depois. Mas, claramente, não dá para você achar que existe uma questão de direito fundamental e que o Supremo deveria decidir de uma determinada maneira, segundo você, e, ao mesmo tempo, achar que o Supremo não tem que decidir sobre isso. É problemático esse tipo de postura. Eu acho que ela enfatiza isso muito bem, acho que ela destaca isso muito bem, deixando claro que isso faz parte, né, como, né, da função do Supremo, nesse caso, como em tantos outros. Posso só complementar uma coisa? Felipe, você falou que outros ministros vão voltar a esse tema. Sem dúvida. Mas aí espera-se, pelo menos, que voltem com a seguinte preocupação. Pelas razões que a gente falou, que o Tomás já tomou agora, é claro que é da competência do Supremo enfrentar a questão. Se você acha que esse é um tema que o Congresso deveria, então, decidir, o que você está dizendo, no fundo, pode ser que você acha que é constitucional proibir, mas esse é um argumento de mérito. Esse já é um argumento para você dizer, eu acho que não é inconstitucional e que, portanto, o Congresso é que tem que escolher se descriminaliza ou não. Esse não então, é um argumento de competência de separação de poderes. Não é um argumento prévio, né? Até porque, Diego, desculpa eu concordar com você, mas chamando a atenção, mesmo que, ao dizer que o Congresso é legítimo para regular esse ponto, não dá para fazer essa decisão simplesmente abstrato. A gente tem que decidir se esse Congresso, ou o Congresso que elaborou o Código Penal há décadas, é legítimo. Então, é muito... E ao dizer, mesmo que seja para dizer que essa legitimidade era o Congresso, você não tem como dizer isso sem você entrar no mérito de qual que é o processo político, da representatividade. Tem duas questões, só para chamar a atenção, tem maneiras diferentes de decidir sobre isso. Né? Uma delas pode dizer com um tema de direitos fundamentais que estão separados de direito da maioria política regular sobre isso. Mas tem uma questão que está por fundo disso, que é a própria legitimidade da maioria política, como ela existe hoje na representação da sociedade brasileira e como ela existiu há décadas atrás. Eu chamo a atenção que a ministra Rosa termina o voto dela chamando a atenção para isso. Não é o ponto central do voto dela, mas eu diria que chama a atenção que nos últimos parágrafos do voto dela, ela chama a atenção para o fato de que quando essa lei foi promulgada, mulheres não tinham direitos políticos devidamente reconhecidos no Brasil. Em direito. E chama a atenção, talvez, do voto dela, para o fato que até hoje, de fato, mulheres não têm os seus direitos políticos de igualdade reconhecidos no Brasil. Então, eu só para chamar a atenção que, para você dizer que em abstrato isso é uma questão para o Congresso, não é o caso, não é simplesmente isso que estaria diante de um ministro que resolvesse votar nesse sentido. Ele teria que, inevitavelmente, discutir se concretamente o processo político foi legítimo. E isso, bem ou mal, é uma decisão, é o Supremo decidindo sobre a constitucionalidade ou não daquela lei. Não tem como ele escapar disso. Só queria chamar a atenção que essa preocupação do Diego, eu acho que passou exatamente pela cabeça da ministra Rosa quando ela faz uma distinção ali no voto, no parágrafo 31, né? Ela fala assim, olha, tem uma diferença entre o argumento da impossibilidade jurídica do pedido afirmado nessa ação ou da impossibilidade de deliberação sobre esse tema e o argumento de uma postura judicial minimalista, né? Então, acho que essa distinção que o Diego faz, ela expressa dessa maneira, né? Vamos aguardar, porque, Diego, você mencionou os próximos ministros, né, se teriam de enfrentar esse argumento por essa via, e o que eu ouvi de alguns foi exatamente isso, de que o Congresso teria essa liberdade, porque seria constitucional essa vedação. Mas vamos ver também se vai ser o melhor argumento
que eles têm para enfrentar esse assunto. Talvez tenha uma coisa também de circunstância política, de analisar se é o momento, não é o momento, mas esse é um tópico para a gente deixar aqui para o nosso final do Sem Precedentes, quando a gente for falar um pouco de futuro. Agora eu queria continuar com você aqui, Juliana, para agora a gente começar a falar de mérito, porque a ministra usa, novamente, né, um voto bastante extenso, e ela foi seguindo uma argumentação para dizer por que seria inconstitucional a criminalização. E aí eu queria que você descrevesse para a gente, você que atua no processo, estuda esse assunto há tanto tempo, que você descrevesse para a gente quais são os principais argumentos da ministra Rosa Weber para chegar a essa conclusão. Felipe, acho que a gente tem que ressaltar como a ministra Rosa ela dá um voto sobre esse tema, né, nesse momento da sua aposentadoria, não deixar esse processo continuar sem julgamento, ou pelo menos sem julgamento iniciado, é uma atitude corajosa, né? Porque como essa é uma questão que está no centro de debates políticos brasileiros e que enfrenta muita resistência, muita virulência, muita oposição de uma maneira, muitas vezes, que ultrapassa completamente o limite do razoável, né? Então, a ministra Rosa, ela mostra aí, né, seu comprometimento, sua coragem e, inclusive, seu compromisso com aquilo mesmo que ela sinalizou de que colocaria esse caso em julgamento. Depois a gente pode discutir, né, que diferença faz e quais as razões para isso ter colocado no plenário virtual e não no presencial, mas acho que esse é um ponto importante do voto que merece ser destacado. Outra questão que eu destacaria logo de início do voto, né, ela vai mencionar que existe a discussão sobre início da vida, mas ela vai delinear o debate da questão, no caso, colocado perante o Supremo Tribunal Federal, a partir de molduras jurídicas, né? Então, ela, de início, ela vai afastar, ou buscar afastar argumentos morais, religiosos, e dizer, olha, eu não vou ficar discutindo aqui início da vida a partir dessas perspectivas, como a gente sabe que foi feito, né, em casos anteriores, como aborto feto anencefálico, que é a discussão sobre a lei de biossegurança, ela já vai partir desses precedentes do STF para dizer, olha, o ordenamento jurídico brasileiro entende esse desenvolvimento da vida potencial, a vida antes do nascimento, de uma maneira progressiva, logo não existe direito à vida a partir da concepção, segundo o sistema jurídico brasileiro. E ela vai usar uma série de evidências do próprio sistema jurídico brasileiro para afirmar isso, né? Como, por exemplo, o tratamento diferenciado que o Código Penal faz do homicídio e do aborto. Ela vai falar do fato do direito à vida não ser absoluto, quando ela fala, por exemplo, que existe previsão de pena de morte em tempos de guerra na própria Constituição. Então, ela vai trazer elementos para sustentar essa afirmação. Mas eu acho bem interessante que ela passa de uma maneira bem objetiva por esse assunto, não se perde nessas questões extrajurídicas que a gente pode dizer que estão, inclusive, superadas pelo precedente supremo, e a ministra Rosa, né, que sempre se mostrou extremamente deferente aos precedentes, o faz mais uma vez. E aí, já que eu estou falando... Perdão. Só me permite, em cima disso que você mencionou, e só para ressaltar, a ministra não desconsidera esses argumentos, né? Mas ela separa esses argumentos da questão jurídica, né? Ela fala, esses argumentos existem, eles têm o seu locus, pode discutir moral, religião, etc., mas ela cinge o seu debate ao direito, né? Então ela fala, esses argumentos são absolutamente válidos, mas não aqui. Isso que ela fez nesse começo, que ela foi tirando os obstáculos do caminho, né? Exatamente, eu achei que ela faz isso muito bem, assim. Uma outra coisa interessante que ela faz é um uso do direito internacional dos direitos humanos, né, para sustentar a sua afirmação. E eu achei suas afirmações em geral, né, mas eu achei bem interessante que num determinado trecho ela diz expressamente que ela não concorda com o posicionamento do Supremo, estabelecido do Supremo, de que o direito internacional dos direitos humanos teria hierarquia infraconstitucional e supralegal, né? Esse é o posicionamento do Supremo, que foi consagrado lá no caso do depositário fiel. Ela diz que não concorda, achei bem interessante isso, né? Dando a entender que, ou expressamente dizendo que esses tratados têm natureza constitucional. Mas, mais uma vez, ela diz, bom, mas esse não é o entendimento supremo e eu sigo o precedente aqui, que é o precedente do caso
depositário fiel, e vou considerar o direito internacional dos direitos humanos a partir da sua supralegalidade e infraconstitucionalidade. Mas acho que isso que é algo interessante aí, ela manifestar tão claramente a sua discordância dessa posição consolidada e, quem sabe, até, né, plantando aí uma semente para uma mudança futura desse entendimento do Supremo para em prol, né, de um posicionamento mais deferente ao direito internacional dos direitos humanos. Um outro ponto que eu destaco, que aparece algumas vezes no voto da ministra Rosa, é a questão da interseccionalidade, né? Como é que as normas proibitivas do aborto afetam desproporcionalmente mulheres negras, mulheres indígenas, e também como a criminalização do aborto afeta desproporcionalmente essas mulheres. Então, eu acho que esse também é um ponto importante para se destacar. Ela fala de estereótipos de gênero, né? Ela até cita uma fala, e ela usa muito a audiência pública, né? A gente não vê tanto as manifestações mais recentes de Amit como o fundamento, as sustentações orais, também podemos falar isso do procedimento, mas é muito interessante o uso que ela faz do que foi trazido na audiência pública de forma a ilustrar as afirmações dela para um lado e para o outro, né? Para embasar afirmações que vão ser a base do argumento dela, mas também para dizer, olha, existe esse argumento contrário que é tal e tal e foi manifestado por essas entidades em audiência pública. Então, achei que isso é bastante interessante. Ela explora muito, e aí vou encerrar aqui para a gente poder discutir, a questão da saúde. Ela discute a questão da justiça reprodutiva, que é bem interessante. Ela traz a questão dos direitos sexuais e reprodutivos, mas a partir dessa visão da justiça reprodutiva, que é mais holística, que inclui, né, não só o direito, mas também a viabilidade de exercício do direito, as condições para o exercício do direito, que envolve, no caso, né, do aborto, não só a possibilidade de realizar o aborto, mas as condições, né, materiais para que se realize o aborto, mas também as condições materiais para que não se realize o aborto quando não se desejar realizar o aborto, né? Então, as condições, por exemplo, para ter e criar um filho ou uma filha. Então, acho que tem muitos elementos interessantes, a dimensão da autonomia da mulher, enfim, acho que a gente pode continuar discutindo, mas esses são os pontos principais que eu destacaria nesse primeiro momento. Diego, tem um outro ponto que a Juliana já passou por ele, inclusive, mas acho que vale a pena a gente insistir, foi o debate que houve no caso de lei de biossegurança, né, quando eu me lembro que eu cobria já o tribunal e se falava, o Supremo vai dizer quando é que começa o direito à vida, etc. E aí uma interpretação sobre se haveria direito à vida a partir do momento da concepção, e foi o defendido pelo presidente da República nessa ação. Então, eu queria que você nos descrevesse um pouquinho mais esse ponto, e para a gente discutir o argumento da ministra Rosa sobre esse ponto, sobre ter ou não o feto direito à vida. Acho que só começar mencionando que, nesse caso, teve um caso posterior, né, às células-tronco, da anencefalia, que o Supremo, acho que alguns ministros discutiram isso, mas teve também uma outra posição ali no tribunal de evitar discutir isso, simplesmente dizendo que ali, nesses casos, a malformação, né, do feto era incompatível com a vida, então isso era suficiente para você dizer que não podia criminalizar. Nem todos os ministros ficaram apenas nessa maneira de formular o problema, mas havia essa posição também que já mostrava ali uma tendência do tribunal, de alguns ministros, que me parece importante, de, né, não adentrar em questões morais, éticas, filosóficas, que vão gerar divergência, que as pessoas vão ter concepções diferentes, exceto quando isso é necessário, né? Tem divergências morais, filosóficas, que o Supremo vai ter que entrar. Agora, o Supremo querer definir, né, onde começa a vida a partir de uma interpretação da Constituição é problemático. E a ministra Rosa Weber está expressando aí, então, uma preocupação que me parece legítima em dizer, né, olha aqui, a gente teve audiência pública, denominações religiosas diferentes, inclusive, composições divergentes, né, sobre onde começa a vida do ponto de vista filosófico, moral, religioso, que pode gerar obrigações morais, que seja. Isso é um debate que ela diz que o Supremo não vai resolver, nem é para tentar resolver, né?
E é importante reconhecer isso, né? Ela está partindo o tempo todo de uma premissa de um pluralismo de visões sobre esse tema, e que o papel do Supremo precisa ser compatível com o reconhecimento desse pluralismo, né? E aí, uma coisa que é importante, o movimento que ela faz, a Juliana já tocou nisso, eu vou apenas reforçar a ideia de que ela, novamente, é que ela dá uma limpada na mesa e tira uma versão muito absolutista de uma posição contra a legalização do aborto. A gente já falou da primeira, que é a insindicabilidade, né? Isso não é tema para o judiciário discutir, ponto. E agora a segunda existe um direito à vida e esse direito é absoluto, né? E a ministra Rosa Weber vai questionar que o direito à vida não é absoluto, no caso mesmo, né, de pessoas nascidas, essa é uma premissa do voto dela, que ela vai dizer que não existe um direito do feto à vida, o que não quer dizer que não haja um interesse constitucionalmente relevante em proteger o feto e outras manifestações de vida humana, mas não existe um direito fundamental, ele não é um titular do direito fundamental à vida. Ela vai dizer isso, é uma linha clara, né? É importante que haja linhas claras como essa, porque isso organiza depois a discussão depois. Então, ela vai dizer que não existe na Constituição isso, ao contrário, né, os traços que ela encontra na Constituição vinculam esses direitos a pessoas ao nascimento aqui, né, por exemplo, em uma cláusula que ela menciona. E isso é interessante porque aí o debate que ela abre, a possibilidade que ela abre sabemos, porém, que existem muitas coisas protegidas pela Constituição que não envolvem titularidade de direitos fundamentais, muito menos direitos absolutos, né? Então, como que a gente vai pensar um sistema de proteção constitucional a outros valores relevantes que não envolva reconhecer um direito muito menos absoluto, né, do feto à vida? E eu acho que é importante colocar a coisa nesses termos, né? Eu acho que é muito importante desabsolutizar esse debate, porque como o Supremo precisa recorrentemente fazer em vários casos envolvendo, né, direitos fundamentais, é muito difícil você ter uma posição absolutista, né? É irrealista você imaginar que você pode escolher qualquer direito e dizer que ele tem que ser protegido sem limites, né? Não importa quão importante você acha que é aquele direito. Então, me parece que ela está colocando em fundamentos constitucionais bastante realistas, que encontram amparo no texto constitucional e que são compatíveis com múltiplas decisões possíveis. Até aí, o que ela está só dizendo vamos rejeitar uma saída fácil de dizer que existe um direito absoluto do feto, e eu acho que ela tem razão, né? Não só porque não é absoluto, mas porque, de fato, encontrar base textual para um direito fundamental do feto me parece um empreendimento que não dá resultados constitucionais relevantes. Tomás, e você analisando os argumentos de mérito da ministra Rosa? Olha, na mesma linha do que a Juliana e o Diego já disseram, me chamou a atenção esse esforço que ela faz em dois sentidos, né? Como eu disse, primeiro é deixar claro que não existe na nossa Constituição e nem no nosso direito infraconstitucional uma proteção do direito, de um direito a vida desde a concepção, né? E um direito do feto, né, como um titular de direitos fundamentais. Ela chama atenção para o fato de que, na verdade, a Constituição reconhece os direitos fundamentais a pessoas, né? E pessoa é uma concepção que, no nosso direito, tem a ver com ter sido nascido. Inclusive, faz diferença entre pessoas natas, nascidas no Brasil, por exemplo, e naturalizadas. Ambas pessoas. Para você ser nato ou naturalizado, você é uma pessoa, por exemplo. Então, ela retira isso eu acho relevante, e eu acho que isso é relevante, tanto do ponto de vista formal, legal, né, porque é assim que é a concepção do nosso direito constitucional, como para a estrutura da argumentação. Para retirar a estrutura da argumentação, que às vezes é colocada como se fosse uma oposição entre o direito da mulher, né, da gestante, no caso, uma mulher que esteja grávida, né, ou potencialmente possa ficar grávida, né, da mulher, e de um feto existente ou de um feto potencial, né? E não é essa oposição que a gente tem aqui. Né? Mas existe um direito à vida, né? Então em abstrato, né? A gente estava fazendo uma comparação antes. Um direito à vida
em abstrato, em certa medida, assim como existe um direito em outras categorias, por exemplo, existe um direito ao meio ambiente, que também não é um direito absoluto, né? Existem outras categorias de direito que não envolvem ter um titular de direito, né? E que também não é absoluto, né? O direito ao meio ambiente regula muita coisa, proíbe muita coisa, permite muita coisa, né? Então, sim, existe um direito à vida em algum sentido dessa concepção, e ela chama atenção daí para dizer que, olha, socialmente, e o direito reflete isso, existe uma gradação à proteção à vida, a maneira como nós concebemos vida. E ela chama atenção, o Diego já falou disso, para dizer, olha, mesmo vida no nosso direito não é, pelo menos, formalmente absoluto, né? A gente tem essa hipótese na Constituição, pelo menos, da possibilidade de pena de morte. É muito específica, ela é, no caso de traição em tempo de guerra, né? Então, mas ela existe, a Constituição está dizendo, de alguma maneira, que ela não é absoluta. E como a Juliana já chamou a atenção, ela fala, o direito penal gradua de maneira diferente o direito à vida, né? Eu gostei muito dessa parte, muito relevante essa parte, e no qual ela termina, ela fala isso, né? Ela fala, a vida humana tem graus de proteção diferentes no nosso ordenamento, a depender do estágio de desenvolvimento biológico, né? Diminui o interesse em sua proteção face à precedência da tutela dos direitos da mulher. Ela está dizendo, isso é verdade, e existem outros autores que, quando falam sobre o tema, chamam atenção para essa questão. Isso é uma verdade legal, nosso direito é isso, mas não é que o nosso direito está isso é assim no nosso direito, mas porque o nosso direito está com algum problema, tem alguma incoerência, o nosso direito está tem uma falta de sintonia entre o direito e a nossa sociedade. Assim, isso é uma realidade social, qualquer pessoa que esteja viva na nossa sociedade, conviva na nossa sociedade, sabe que nós tratamos de maneira diferente essas situações, né? E levando a radicalismo, né? Imaginando assim que uma pessoa que tem uma visão radical nesse sentido, por exemplo, seria contrária a certos métodos contraceptivos que são hoje relativamente difundidos, inclusive no Brasil, né? A pílula do dia seguinte, por exemplo, poderia, dependendo da sua concepção, ser considerada uma violação a um direito. E não é assim que a nossa sociedade, de maneira geral, trata esse tema. E ela fala assim, tem um parágrafo que me chamou a atenção, quando ela fala, a ideia de que o dever de proteção é progressivo, é aceita por todos, embora esse consenso não seja explicitado. Em verdade, há silêncio intencional desse consenso moral e jurídico em razão do falso alarde em torno do suposto consenso da natureza absoluta dos direitos no nascituro. Né? Então, ela está dizendo, existe um falso alarde em torno de um falso consenso. O que nós temos de verdade é um silêncio sobre um verdadeiro consenso, sobre um verdadeiro consenso social, e me pareceu isso uma maneira relevante de estruturar o argumento dela ao decidir sobre isso, e ao argumentar sobre isso e colocar a questão como sendo, olha, pode existir de alguma maneira, em algum momento, alguma concepção de vida que envolva a necessidade de um sopesamento, né? Isso não significa que não haja sopesamento. Há sopesamento, e havendo sopesamento, a necessidade de balancear, né, compensar proporcionalmente entre a restrição de direitos ou interesses sociais diferentes, é sim algo que está, portanto, em certa medida, tanto aberto para regulações diferentes pelo legislador, em alguma medida, que vai regular isso, como a atuação do Supremo é necessária, legítima e adequada para atuar sobre esse sopesamento, para dizer em que termos, em que limites esse pode acontecer. E é por isso que ela vai eventualmente chegar na concepção, né, em argumentando que é desproporcional, que a criminalização do aborto é uma restrição a direitos diversos da mulher, que não se justifica em vista do que temos do outro lado, exatamente alguma concepção de proteção de um valor vida, mas que, como nós já dissemos, ela é gradual, ela, dependendo do desenvolvimento do feto, ela é maior ou menor, e nesse momento a gente está falando de aborto até 12 semanas, em relação a isso não haveria uma proporcionalidade nesse tipo de relação, pelo contrário, né? Não só seria, além do voto da ministra Rosa Weber, não só a criminalização é desproporcional, como na prática o Estado tem um dever, e ela vai chegar nesse ponto, que também é um ponto relevante do voto dela, em que ela vai chegar na ideia de um direito da mulher em relação à sua própria autonomia, em relação, né, digamos, à capacidade de decidir sobre a sua liberdade reprodutiva, uma liberdade reprodutiva como concebida como dentro de um direito social, que é o que eu queria falar também. É muito sintomática a ministra Rosa Weber, uma ministra que é muito atenta a direitos sociais, claramente a direitos sociais e a direitos do trabalhador, por exemplo, que
especificamente, mas não só de redes sociais de maneira geral, vai dar essa concepção ao voto dela. Então ela não está simplesmente falando sobre a criminalização do aborto sem constitucional. O voto dela tem um elemento de um apelo ao legislador para dizer que é necessário que o legislador regule, estabeleça através da lei, através de outras práticas normativas institucionais, uma organização para que esse direito, essa liberdade, seja que é uma liberdade com uma dimensão de prestação. O Estado tem que atuar para garantir essa liberdade reprodutiva da mulher, que atue para garanti-la, né? Num contexto, e está fazendo mais do que isso. Isso me chamou também muita atenção, e de novo, eu de novo vou elogiar. Eu acho que é um voto muito bem estruturado, muito bem fundamentado, muito bem escrito, muito bem argumentado, o voto da ministra Rosa Weber.